Beleza, pessoal? Bora lá para a nossa aula de revisão sobre hidrostática, tá? Vamos resolver aqui algumas questões com foco bastante naquele modelo que o Enem acaba cobrando de vocês. Bem, a primeira questão é, de fato, uma questão do Enem 2013, que diz o seguinte: olha, os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro das especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. A densidade da água e do álcool anidro são 1 grama por centímetro cúbico e 0,80 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. A leitura no densímetro, que corresponderia à fração máxima permitida de água, é mais próxima de. Então, bora lá, galera. Um detalhe importante já a se tirar do enunciado aqui é o seguinte, tá? Existe um parâmetro aqui no problema. Só é permitido eh, um percentual de 4,9% de água no álcool. Ou seja, por um tal volume de álcool, só se admite 4,9% desse volume de água. Ok? Então, informação importante aí na hora de resolver o problema. Então, bora lá. Olha, o densímetro, ele é o dispositivo que vai averiguar a densidade da mistura, né? Ele vai ser colocado dentro do líquido teste e vai ali averiguar, então, a densidade da mistura de água e álcool. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque nós aprendemos, inclusive, num exercício anterior, que a densidade da mistura, né, de dois fluidos é a razão entre a massa da mistura pelo volume da mistura. Bem, a relação para volume de mistura eu já tenho, né? O enunciado já deixa isso claro. Me resta a massa da mistura, tá? Então vamos em busca da massa da mistura, isto é, a parcela de massa de água e a parcela de massa de álcool. Então, bora lá. Como é que eu posso calcular, né, inclusive a partir da relação de que densidade é massa por volume, como é que eu posso calcular a massa de água? A massa de água é a densidade da água multiplicado pelo volume, aquele volume permitido, né, de água. Bem, isso quer dizer que a massa de água, então, é a sua densidade, 1 grama por centímetro cúbico, multiplicado pelo volume de água. Qual que é o volume máximo permitido? 4,9% de um tal volume de álcool. A L aqui é para fazer alusão ao álcool, beleza? Então, 4,9%, isto é, 0,049 VAL, tá? Multiplicando, você obtém que a massa de água é de 0,049 volume do álcool, vezes, né, aquele volume do álcool. Beleza, agora bora lá para calcular a massa do álcool. Massa do álcool é densidade do álcool vezes volume do álcool. A densidade do álcool foi dada, 0,8 gramas por centímetro cúbico, multiplicado por um tal volume de álcool, ok? Fazendo essa conta aqui, vai dar 0,8 VAL. Bem, galera, já temos as duas massas. Bem, agora é pegar esses dois valores e jogar aqui na relação da densidade da mistura. Então, a densidade da mistura vai ser escrita assim. Massa da mistura, 0,049 VAL, né, este valor, mais 0,8 VAL, dividido pelo volume da mistura. Então, o que é o volume da mistura? Para um tal volume de álcool, eu vou adicionar 4,9% desse valor. Tá? Então, é VAL mais 0,049 VAL. Bora lá, galera, então terminar essa conta. Aqui em cima, né, vai dar 0,849, conta tranquila, né? E aqui é 1 mais 0,049, dá 0,849 dividido por 1.
0,049. Galera, VAL simplifica com VAL, né, por divisão aqui. Então, resta fazer esta conta. O resultado dessa conta dá 0,81 gramas por centímetro cúbico. Tá? É esta a densidade que o densímetro vai conseguir medir para tal mistura. Agora, né, dando de novo aquela dica preciosa para que você ganhe tempo na hora de resolver uma dada questão. Se você volta nas alternativas, olha só, elas são razoavelmente diferentes, né? Então, ó, 0,20, 0,81, 0,90, 0,99 e 1,80. Galera, quando você olha, né, eu vou te provar aqui que você não precisava fazer essa conta exatamente para saber a resposta. Quando você olha para isso aqui, tá? Vamos supor que você arredondasse para 0,85 aqui em cima e para 1,05. Galera, quando você divide 0,85 por 1,05, se você dividisse por 1, daria 0,85 exato, tá? Como você vai dividir por um número um pouco maior do que 1, o 0,85, que é o valor arredondado lá em cima, ele vai cair um pouco, né? E cai um pouco para quanto? Tem como isso dar, por exemplo, 0,80 redondo? Não tem jeito, tá? Então, se você olhar criticamente as alternativas, normalmente isso vai te ajudar, tá? Não tem como aquela conta da 0,90. Veja, você não precisa pegar o lápis e fazer a conta para ter certeza que não dá 0,90, que não dá 0,99, que não dá 1,80 e que não dá 0,20, tá? Então, assim, você olha para a conta, olha, não vou perder tempo fazendo isso aqui. Eu sei que dá zero, tem que ser 0,81 por causa das respostas. Tá certo? Então, fica atento. Na hora que você está lendo o enunciado, faz uma leitura crítica rápida ali das alternativas para ver se você pode, né, chegar a alguma conclusão mais rápida sobre a resposta. Sobre os densímetros, numa outra ocasião, vou fazer uma aula ainda, tá, sobre revisão de hidrostática, e eu vou resolver uma outra questão que trata do seguinte: se eu vou mudando a densidade do líquido, tipo, eu vou aumentando a densidade da mistura, o que vai acontecer com o densímetro? Ele vai subir um pouco mais, ele vai descer um pouco mais, tá? A gente vai discutir esse funcionamento, né, baseado naquilo que nós já estudamos, inclusive. Beleza? Bora lá para a nossa próxima questão. Questão de número 2, galera, é uma questão bem típica do Enem, tá? Você vai ver aqui que dá para realmente enxergar tudo aquilo que os avaliadores da prova do Enem, tudo aquilo que ele quer de você, tá? Então, bora lá. O mercúrio é o único metal que se encontra na forma líquida na natureza. Ele é extremamente volátil, liberando vapor metálico, inodoro e incolor a temperatura acima de 12 graus. O amálgama dental é um dos materiais restauradores mais utilizados nas clínicas odontológicas. Um de seus componentes é o mercúrio, cuja utilização tem sofrido algumas restrições no decorrer dos tempos. Durante esses últimos 170 anos, o amálgama odontológico tem sido utilizado nas restaurações, apesar de o mercúrio ser um material altamente tóxico, metal pesado, né? Para se ter uma noção do potencial da quantidade de mercúrio descartado para o meio ambiente, considere, olha só, o cara vai criar aqui uma situação problema contextualizada, inclusive contextualizada num problema ambiental, galera. Tudo aquilo, né, que são assim detalhes que a prova gosta de cobrar. Então, para se ter uma noção do potencial da quantidade de mercúrio descartado para o meio ambiente, considere que, em média, 0,544 gramas do material amalgamado, utilizado em uma única restauração, seja lançado na rede de esgotos. Essa sobra é resultante do excesso manipulado, bem como das raspas produzidas pela escultura do amálgama. Ou seja, então, galera, para a restauração de um dente, tá? É jogado no meio ambiente esse resto aqui de mercúrio, tá? Então, isso aí é uma quantidade descartada por
restauração. Sabendo que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico, considere um universo de 1.000 dentistas, numa grande cidade, realizando 30 restaurações com amálgama no período de um mês. Tá, galera? Cada dentista fará 30 restaurações em um mês. E são 1.000 dentistas. Considerando a resolução número 20 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 18 de junho de 1986, a máxima concentração de mercúrio permitida na água é de 0,015 mililitro por litro de água. Dessa forma, o volume de água em litros, que pode ser contaminada pelo descarte indevido de mercúrio no período de um ano pela comunidade de dentistas, é. Então, olha só, escrita aqui a observação, tá? Que cada um dos 1.000 dentistas faz 30 restaurações em um mês, tá? Então, isso tem que ficar claro para você dentro do enunciado aí. Letra A, será que vai dar menos de 1.000 litros de água contaminada? Será que vai ser entre 100 litros e 9.000 litros? Entre 9.000 litros e 90.000? Entre 90.000 e 900.000? Ou será que vai dar mais de 900.000 litros? Então, bora lá? Foco na informação, tá? Para cada um dos 1.000 dentistas, cada um dos 1.000, né, faz 30 restaurações em um mês. Então, balizado por esta informação, a gente vai construir aqui todo o enunciado, que basicamente é baseado em regra de 3. Hein? Outro detalhe, é muito importante você tentar reconhecer aonde você quer chegar. Então, olha só, nós temos aqui o parâmetro do CONAMA. Nós vamos considerar que 0,015 mililitro, né, é admitido por litro de água. Então, vamos tomar isso aqui como referência. Se 0,015 contamina 1 litro, tá? 0,015 mililitro de mercúrio contamina 1 litro de água, o que a gente quer saber? Né? A gente quer saber o seguinte, sobre tais restaurações aqui no período de um ano, né? Ele quer saber para o período de um ano, qual que é o volume de mercúrio que vai ser lançado na água? É isso que a gente quer saber, tá? Eu tenho a referência, 0,015 mililitro por litro de água, tá? Mas a comunidade de dentistas lançará no meio ambiente quantos mililitros? E aí a gente vai saber de mercúrio, né? A gente vai saber a contaminação do volume de água. Então, bora lá. Bem, a resolução vai ser estruturada da seguinte maneira. Então, vamos lá, olha, um dente, que corresponde aí a uma restauração, né, tem como resto de mercúrio 0,544 gramas. Ok. Só, galera, que um dentista, no mês, dentro de um mês, ele faz, segundo o enunciado, 30 restaurações. 0,544 gramas vezes 30. Cada dentista no mês, tá, lança no meio ambiente 16,32 gramas. Beleza? Só que são 1.000 dentistas, né? Então, 1.000 dentistas no mês é isso aqui vezes 1.000. Vai dar 16.320 gramas. Galera, mas vocês querem saber para um ano, né? Dentro de um ano é 16.320 vezes 12. Vai dar 195.840 gramas. Beleza. Nós já sabemos, então, a massa de mercúrio que está sendo lançada no meio ambiente no período de um ano. O que resta saber? O volume. E isso vai ser fácil. A relação densidade é massa por volume vai ser utilizada, né? Então, a massa específica do mercúrio é a massa por volume. Volume é massa por densidade. Bem, entretanto, tá? E um dos motivos para eu ter escolhido esta questão, tá? É que lá na aula teórica eu te provei isso aqui, tá? Eu não estou te pedindo meramente para decorar, porque eu te mostrei como é que você prova isso, tá, galera? Mas é uma boa relação de ser memorizada, tá? Porque os exercícios, o Enem gosta muito de transformação de unidades, tá? E assim, no dia a dia, a unidade prática para medir volume normalmente é litros,
tá? Então, não esqueça, 1 grama por centímetro cúbico é 1 quilo por litro. Dá uma olhada lá na nossa aula, tá? Nossa primeira aula de introdução da hidrostática, que você vai poder acompanhar isso daqui, tá? Vou te provar porque que isso vai ser importante dentro do exercício. Olha bem, se eu fosse fazer o cálculo do volume, né, eu devo pegar a massa total, que é 195.840 gramas, e dividir pela densidade do mercúrio, que é 13,6. Agora, o que é muito mais conveniente de já de se fazer? Pego essa massa e passo para quilograma, e aí é só dividir por 1.000, né? Desloco a vírgula 3 casas para a esquerda e transformo esta unidade em quilo por litro. Fácil, olha aqui. Então, lá em cima ficou 195,84 quilos de mercúrio por 13,6. Veja, a unidade não muda. Olha só que vantagem, né? Você consegue mudar a unidade e simplesmente repete o número. Agora você vai fazer essa conta aí, aparentemente enjoada, mas não é, tá? Ela dá 14,4 litros, tá, galera? Porque vai, olha, quilo vai dividir por quilo, vai divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai sobrar só a unidade litro. Mas como o parâmetro do exercício está em mililitros, tá? E para cada 1 litro eu tenho 1.000 ml, então eu vou fazer a devida conversão. 14,4 litros corresponde a 14.400 ml de mercúrio, tá? Descobrimos o volume de mercúrio descartado. Bem, agora eu vou utilizar uma regra de 3, balizado por aquele parâmetro lá do CONAMA, né? Bem, 0,015 ml contamina 1 litro de água. Beleza. Portanto, 14.400 vai estar para um tal volume V, né? Eu quero saber qual que é o volume de água contaminado por este tal volume de mercúrio. Resolvendo esta regra de 3, lembrando que a unidade ml, olha aqui, ela vai ser simplificada por divisão, e aí a conclusão, né, é você dividir 14.400 por 0,015. Aqui é fundamental você escrever em potência de 10, né, para facilitar a sua vida. Então, isso aqui pode ser escrito como 144 10 a 2 e aqui 15 10 a menos 3. 144 por 15, você vai fazer a conta aí e vai encontrar 9,6. A conta razoavelmente fácil de se fazer. E aqui divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 3 vai dar 10 a quinta litros. Porque olha aqui, a unidade que sobrou. 9,6 10 a quinta é a mesma coisa que 960 mil litros. Ok? Voltando então lá nas alternativas, nós vamos descobrir, estamos descobrindo que a letra E, ou seja, mais de 900 mil litros de água serão contaminados. Bacana, galera. Então, uma questão bem a cara do Enem, né, com muita informação para você coletar, bem interpretativa, tá? Com contas que dão aí um pouco de trabalho, tá? Mas você sabe que o Enem gosta desse tipo de situação. Bacana? Bora lá para a nossa próxima questão. Questão de número 3. A figura mostra um tubo em U aberto nas duas extremidades. Esse tubo contém dois líquidos que não se misturam e que têm densidades diferentes. Sejam PA e PB as pressões e DA e DB as densidades dos líquidos nos pontos A e B, respectivamente. Esses pontos estão no mesmo nível, como indicado pela linha tracejada. Nessas condições, é correto afirmar que... Galera, é muito comum o aluno confundir que as pressões em A e B são iguais. Tá, balizado por esse teorema, né, que diz que pontos de um mesmo nível, isso aqui é uma consequência da lei de Stevin, né? Pontos de um mesmo nível em um mesmo líquido suportam a mesma pressão. Veja, mesmo líquido, galera. Aqui são líquidos diferentes, tá? Superfícies horizontais só são isobáricas, né, como eu discuti lá na aula teórica,
Superfícies horizontais somente serão isobáricas se elas estiverem dentro de um mesmo fluido, tá? Aqui as pressões são diferentes, tá? Bem, agora, e sobre as densidades? Qual que é a melhor estratégia aqui? Aliás, se você vai resolver um problema de tubo em U, tá? É crucial que você analise esta superfície isobárica. Esta sim, a linha vermelha é uma superfície isobárica. Por quê? É um mesmo nível dentro de um mesmo fluido. Ah, professor, mas aqui está na interface. É, mas estando na interface, né, já pode ser considerado como líquido A, por exemplo. Tá bom? E qual que é a consequência, então? Eu vou chamar esses dois pontos aí de C e D para ficar mais fácil, tá? As pressões em C e D são iguais, galera? São, tá? A pressão no ponto C é exatamente a pressão do ponto D, isto é, a pressão dessa coluna de líquido equilibra a pressão desta coluna de líquido, tá? Por quê? Porque são pontos de um mesmo nível dentro de um mesmo fluido. Bem, e aí, a partir disso, vai ser fácil matar a ideia da densidade, tá? A pressão no ponto C está vinculada a esta altura. A pressão no ponto D está vinculada a esta altura. Só que a gente sabe que a pressão hidrostática, né, porque a pressão atmosférica atua em ambos os lados aqui, ela só depende da densidade, da gravidade e da altura. A gravidade é a mesma para os dois fluidos. E aí, olha só, e como eu sei que as pressões em C e D são iguais, então veja, eu estou te falando que para você resolver sobre a densidade, é interessante que você procure uma superfície isobárica. De preferência, na interface que separa os dois fluidos, tá bom? E aí você vai ser levado à seguinte conclusão. Como o líquido A tem a mesma pressão de um outro líquido de altura maior, a explicação para isso está aqui, ó. Como é que eu consigo mesma pressão em alturas menores? Só se o líquido A for o mais denso, tá? Estou chamando esse líquido aqui de líquido A, tá bom? Só se este líquido aqui, tá, for o mais denso, tá? E até as bolinhas aqui no desenho, talvez, né, foram colocadas aqui para sugerir outra coisa, tá? Para confundir o aluno, mas este líquido é o mais denso. Repetindo, ele é o mais denso porque ele consegue equilibrar a coluna de líquido de um outro líquido de altura maior. Então é compensatório, né? Altura menor, densidade maior, tá? E por sua vez o líquido B, por ter uma maior altura, tem uma menor densidade, tá? Então, não pode ser letra A, não pode ser letra C, porque fala que as pressões são iguais, né? As pressões são diferentes, então só pode ser B ou D, tá? E sobre a densidade, a gente conseguiu matar aqui que o líquido mais denso é o líquido A, né? Porque a coluna de líquido de A, que equilibra a coluna líquida de B aqui, ela é menor. Uma outra forma de ver isso é o seguinte, galera. Como são dois líquidos que não se misturam, tá? O menos denso se deposita acima do mais denso. Portanto, resposta correta, letra B, tá? Então, cuidado para não cair na pegadinha de que sempre mesmo nível é mesma pressão. Depende. Se for dentro de um mesmo fluido, ok. Se essa linha passa em fluidos diferentes, aí é, não é a mesma pressão, tá? Lembrando que na interface você já considera que são pontos de um mesmo nível no mesmo fluido. Bacana, vamos lá para a questão 4. A questão 4 ela trata sobre o ludião. Uma questão que o Enem já trouxe, tá? Entretanto, eu acho esta aqui mais completa, tá? Dá para discutir mais o assunto, tá? Eu vou sempre fazer uma conexão aqui com aquela questão do ludião, tá? Lá era uma garrafa PET, tá? Aqui a estrutura é a seguinte: num becker contendo água, é, se introduz um tubo de ensaio com a boca para baixo, contendo exatamente o ar suficiente para fazer o tubo flutuar na vertical. O becker é vedado por uma membrana elástica esticada. Veja a figura. Quando esta membrana elástica é empurrada lentamente para baixo, sem tocar o tubo,
o mesmo afunda. Quando a membrana elástica retoma a posição original, o tubo também retoma a sua posição original. O que a questão quer saber é qual é o motivo para tal fenômeno, né? O que explica este fenômeno? Das opções abaixo, assinale a que melhor descreve este fenômeno. Letra A. Ao se empurrar a membrana elástica para baixo, o ar que estava sobre o tubo faz uma força para baixo sobre o mesmo, quebrando assim o equilíbrio de forças que agem sobre o tubo. Então a letra A está meio que dizendo o seguinte: olha, quando você empurrar a membrana para baixo, o ar vai ser empurrado e vai empurrar o tubo. Será que é isso que explica o fenômeno? Letra B diz que empurrando a membrana elástica aumenta-se a pressão hidrostática. Isso acarreta um aumento na densidade do ar dentro do tubo, quebrando o equilíbrio de forças que agem sobre o tubo. Letra C diz que ao se empurrar a membrana elástica, a densidade da água no becker aumenta, enquanto que a densidade da água dentro do tubo não muda. Isso faz com que o empuxo seja maior que o peso do tubo de ensaio. Letra D diz que ao se empurrar a membrana elástica, aparecerá uma força elétrica devido ao atrito entre a água e as moléculas de ar, quebrando assim o equilíbrio de forças que agem sobre o tubo. E a letra E diz que empurrando a membrana elástica para baixo, a pressão aumenta, fazendo com que parte da água do becker se evapore. Esse vapor exerce uma força sobre o tubo, fazendo-o afundar. Quando a tampa volta ao normal, o vapor se condensa, fazendo com que o tubo retome à posição original. Galera, então vamos lá analisar o problema. Bem, então vamos lá. Esse tubo, inicialmente, ele só contém ar, tá? E ele é embocado dentro desse líquido aí, que é a água, né? O que acontece? Quando o tubo é embocado, tá? E abandonado, ele vai achar uma posição de equilíbrio para ele, tá? Lembrando que a água começa a adentrar, só que como tem ar aqui dentro, o ar vai sendo comprimido até um certo ponto. Chega um momento que a pressão da água é incapaz de continuar diminuindo o volume de ar. Aí as pressões se igualam, tá? O equilíbrio acontece e o tubo de ensaio vai ficar parado, tá bom? Então tem ar aqui a uma dada pressão que equilibra a pressão hidrostática da água. Beleza, tá. O tubo de ensaio, que é o ludião, ele está em equilíbrio pela ação de duas forças. Vamos lá, empuxo e peso, tá? O peso aqui seria o peso do tubo de ensaio mais o peso do ar que está aqui dentro. Isso não vai mudar no problema, concordam? Tá? A quantidade de ar ali dentro, por mais que o volume mude, né, a massa não vai mudar, portanto, o peso não. Ótimo. O peso não muda. Mas será que o empuxo muda? Bem, deve ser a dica do problema, né? O peso não pode mudar, então esse ludião vai ter que mudar, né, de posição via movimento, porque o empuxo está mudando. E vamos lembrar do que depende do empuxo? Ele é diretamente proporcional ao volume de líquido deslocado pelo corpo, né? Na prática, o empuxo é igual ao peso do volume de líquido que ele desloca. E qual é o volume de líquido que o tubo de ensaio Ludião conseguiu deslocar? Galera, a quantidade de líquido que foi deslocado aqui depende de dois fatores, tá? Do próprio vidro, né, da vidraria aqui, mas que a gente pode até desprezar, e desse volume de ar. Veja, a água não consegue ocupar esse volume. Então, a quantidade de água que foi deslocada quando o tubo de ensaio foi inserido, tá? É o próprio volume de ar que está aqui dentro, tá? Beleza. Então, o empuxo ele é igual ao volume de líquido que foi deslocado pelo corpo, que nesse caso corresponde, né, ao volume do vidro, do tubo de ensaio, e, né, mais propriamente, do volume de ar que ainda está aqui dentro. Isso quer dizer que se o volume de ar mudar, o empuxo vai mudar. E é isso que acontece. Bem,
É um problema também que envolve o princípio de Pascal, né. O que que diz o princípio de Pascal? O acréscimo de pressão sobre um fluido, né, é transmitido integralmente a qualquer ponto desse fluido. Quando você pressiona a membrana, né, para baixo, ocorre um acréscimo de pressão sobre o ar que está aqui. Isso quer dizer que a pressão na água também vai sofrer um acréscimo, tá? Então a pressão hidrostática aumenta, por exemplo, a pressão hidrostática nesse ponto fica maior. Isso quer dizer que entra mais água dentro do tubo, tá, galera? Lembra, a água só não continuou comprimindo o ar porque a pressão chegou num limite. Daí você vai lá e pressiona a membrana para baixo, você aumenta a pressão hidrostática da água e ela dá conta de comprimir ainda mais o ar. Bem, neste caso, o volume de líquido deslocado pelo ludião fica menor, porque o volume de ar passa a ser menor. Né? Como entra mais água. Inclusive, a resposta lá do Enem era você indicar que o ludião desce quando você aperta a garrafa PET, porque entra mais água dentro do tubo. E o que isso tem a ver? Entra mais água dentro do tubo, o volume de ar fica menor, então o ludião desloca menos água, logo o empuxo cai. Então está aqui a explicação. Olha, com o aumento da pressão, o volume de ar diminui dentro do ludião, diminuindo assim o volume de líquido deslocado pelo mesmo. Logo, isso acarreta redução no empuxo. Tá, galera? Então veja que o ludião ele trabalha com o mecanismo de empuxo variável. Tá? Você vai pressionando, né, a membrana, é, fazendo com que o empuxo passe por alterações, e aí quando você, né, pressiona, o ludião desce. Quando você retira a compressão, ele retorna à posição original. Isso se parece com um submarino, né? E a gente vai ver que tem sim uma semelhança, né, entre o ludião e o submarino, que é o que a gente vai ver agora. Entretanto, né, antes, vamos lá na resposta, né? Então a resposta das opções abaixo, assinale a que melhor descreve o fenômeno, é a letra B, que diz que empurrando a membrana elástica, aumenta-se a pressão hidrostática, princípio de Pascal. Isso acarreta um aumento na densidade do ar dentro do tubo. Claro, ele fica mais denso, porque ocupa menos volume agora, quebrando o equilíbrio de forças que agem sobre o tubo. Tá? Não se esqueça, o ludião desce porque o empuxo fica menor que o peso. Tá bom? E agora, para fechar, vamos ver como funciona um submarino. Tá? Na prática, eu quero entender o que tem que acontecer para o submarino descer ou subir, já estando ele totalmente submerso, tá, galera? Nem nos interessa muito essa etapa aqui, enquanto tem um pedacinho dele para o lado de fora. Tá? É, me interessa aqui discutir a etapa que ele já está totalmente submerso. Tá? E aí, antes de começar a discussão, eu já quero te lembrar de uma coisa, tá? Quando um corpo já está totalmente submerso, se você afundá-lo mais ou menos, isso não faz mudar o empuxo. O empuxo só muda quando uma parte dele começa a emergir, galera. Se você pegar uma bola e afundá-la numa piscina, tá aí deixando quase perto da superfície, mas já totalmente lá dentro, o empuxo tem um valor. Se você afundá-la até próxima de seu pé, o empuxo continua a mesma coisa, tá? Porque o empuxo depende do volume de líquido deslocado. Se o corpo já está todo dentro da água, o volume de líquido que ele desloca não vai mudar, tá bom? O Enem já cobrou, por exemplo, esse tipo de ideia, né? Então, bora lá. Primeira coisa, o submarino ele trabalha com um sistema onde o peso vai mudar, porque o volume, né, do submarino não tem como mudar. Agora, como é que acontece mudança de peso? Olha, a tripulação fica aqui dentro dessa região, tá? Aqui tem ar comprimido para controlar a entrada e saída de água, e é isso mesmo, galera. Existem válvulas aqui, ó, essas aberturas aqui em cima e aqui embaixo, tá? Que permitem a entrada e a saída de água. Isso, tá? E é por isso que o submarino ou fica mais pesado ou fica mais leve, tá? Então, por exemplo, quando ele quer descer,
esse tanque de lastro começa a encher de água, tá? Então, pensando já que o submarino está todo dentro da água, tá? As válvulas se abrem e aí começa a entrar água dentro do sistema. O submarino fica mais pesado e aí o peso supera o empuxo, lembrando que são as duas forças, né, sobre o submarino. Então, supondo que elas são iguais nesta situação, se eu quero fazê-lo descer, eu vou aumentar o peso vai ficar maior que o empuxo e ele desce. Eu quero fazer o submarino agora emergir, tá? Então, o que, que você faz? A quantidade de água aqui dentro dos tanques começa a diminuir, né? A água é expulsa lá de dentro, o peso começa a diminuir, você diminui o peso até um valor menor do que o empuxo, e aí o submarino começa a ser acelerado verticalmente para cima, tá certo? Então, a quantidade de água dentro dos tanques de lastro, né, modificam o peso do submarino, essa é uma informação importante, tá? E aqui, olha, um lembrete, observe que estando o submarino totalmente imerso, o volume de água deslocado, isto é, o volume externo dele, né, será sempre o mesmo, o que faz com que a intensidade do empuxo aplicado pela água, o empuxo E, né, se mantenha constante. Beleza, galera? Então, o submarino trabalha com um sistema de peso variável. Ok, para hoje, né, esta era a nossa revisão de hidrostática, tá? Vem a revisão 2 aí, onde eu vou trabalhar algumas outras questões, tá? Densímetro de novo, garrafa com furos, tá? Algumas questões que o Enem, caixa d'água, instalação de torneiras, são assuntos que o Enem gosta de trabalhar. Então, fica atento, fica no aguardo, que logo logo vem a revisão parte 2 sobre hidrostática. Beleza, até a nossa próxima aula.